Olá, meu nome é Nicolas, eu estou no primeiro período do curso de odontologia e vim falar de um assunto de anatomia da face relacionado à boca, muito importante, que são as glândulas salivares. Como o próprio nome diz, se trata de saliva, que é um líquido viscoso incolor que é composto por água, eletrólitos, enzimas digestivas e agentes microbianos. Existem dois tipos principais de saliva que são secretados pelas glândulas salivares: serosa e mucinosa. E quando se fala sobre suas funções na cavidade oral, a primeira coisa que nos vem à cabeça é umedecimento, que deixa a boca limpa e que nos ajuda muito na fala, pois facilita o movimento dos lábios, língua e bochecha, além da lubrificação e dissolução do alimento para sua deglutição. Esse fator da deglutição é possível pois a saliva é composta 50% por muco e os outros 50% pela pitialina, enzima pitialina. Ou seja, esse muco tem a capacidade 10 vezes maior do que a água de fazer essa lubrificação, com a finalidade de diluir esse bolo alimentar para que seja deglutido. Em relação à enzima pitialina, ou solução da enzima pitialina, ela vai começar o processo de digestão química da cavidade oral, apesar do pouco tempo em que ela fica em contato com o alimento. Dentre as glândulas salivares, temos as maiores, que são as parótidas, as submandibulares e as sublinguais, e as glândulas salivares menores, que são as linguais, labiais e as palatinas. A diferença entre elas é, primeiramente, que as maiores possuem dimensões muito maiores e constituem verdadeiramente uma coleção de tecidos exócrino que secreta como um todo em um único ducto salivar, ao invés de glândulas agindo individualmente, como no caso das menores. Assim, os ductos maiores terminam produzindo uma quantidade maior de saliva por dia do que os ductos menores. Por sua vez, o principal papel das glândulas menores é o de lubrificar a cavidade oral, enquanto a saliva digestiva e protetora é produzida pelas glândulas maiores.